Se você perder algum documento ou for roubado, você precisa dar ocorrência do acontecido. Então a gente vai ver hoje como que mais ou menos poderia acontecer essa interação, tá? Numa delegacia, beleza? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Faz de Conta. Aqui a gente vê diálogos em espanhol do cotidiano para você saber como interagir com nativos e falar espanhol sem medo, tá bom? Aqui é o Primo Jimmy, e se você for novo por aqui, saiba que nesse canal tem muito conteúdo prático para te ajudar a falar espanhol sem medo e sem complicações, beleza? Então, nosso diálogo de hoje é um diálogo básico intermédio, tá? Um diálogo básico intermediário e vai ser em la comisaria, que seria na delegacia, tá bom? A gente costuma falar comissaria, beleza? Então, o diálogo entre duas pessoas, tá? Uma é você, que seria tu, e a outra seria o policial, que seria, a gente fala policia, tá bom? Então vamos lá. Tu, buenos días, policía. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Mais uma vez. Tu, buenos días, policía. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Tá? Aqui você chegou e a primeira coisa que você faz é cumprimentar. Buenos días, tá? É um cumprimento muito comum, formal, que se usa em qualquer situação, qualquer lugar, beleza? Buenos días, que você falou, bom dia, beleza? E o policial, el policía, responde ao mesmo cumprimento, buenos días, e pergunta, em que puedo ayudarle? Tá? É uma pergunta formal, beleza? Pelo fato de a palavra terminar em le. Em que puedo ayudarle? O policial nunca vai falar, pelo menos duvido, nesses casos, que ele vai falar em que puedo ayudarte, tá? Mas pode acontecer. Saiba que se ele falar em que puedo ayudarte, está sendo informal, beleza? Mas aqui, nessa frase, ele está sendo formal, tá? Em que puedo ayudarle? Outra forma de perguntar, ele poderia também ter falado como puedo ayudarle, tá? Como puedo ayudarle? Como puedo ayudarte? Tá bom? Tá. Próximo, tú. Quería hacer una denuncia por la pérdida de mi documento de identidad. Policía. Entendido. Por favor, tome asiento. ¿Qué documento ha perdido exactamente? Más una vez, tú. Quería hacer una denuncia por la pérdida de mi documento de identidad. Policía. Entendido. Por favor, tome asiento. ¿Qué documento ha perdido exactamente? Tá? Então aqui ele tinha perguntado, ou como posso lhe ajudar, né? Então você fala que você quer fazer uma denúncia, tá? Queria fazer uma denúncia. Outra forma de falar também seria, por exemplo, gostaria, ou me gostaria fazer uma denúncia, tá? São outras formas de se falar, mas o fato é que você precisa fazer uma, ou também, necessito fazer uma denúncia, também outras formas de se falar, tá? O fato é que você quer fazer uma denúncia, tá bom? Por la pérdida de mi documento de identidade, tá? Pelo fato de eu ter perdido a minha identidade, o meu documento de identidade, beleza? Aí o polícia, né? O polícia diz, responde, entendido, entendido. Aí o polícia responde, entendido. Por favor, tome asiento, por favor, tome asiento. E pergunta, que documento ha perdido exatamente? Que documento você perdeu exatamente? Tá bom? Pergunta, repara aqui, que é uma pergunta, certo? E as perguntas no espanhol, a diferença do português, que somente se escreve no final da pergunta o signo de interrogação, no espanhol precisa escrever no começo da pergunta também, tá bom? É uma regra, você precisa escrever sempre, beleza? Então, próximo, tu respondes, tá? He perdido mi DNI. El policía, de acuerdo. ¿Recuerda cuándo y dónde cree que pudo haberlo perdido? Tá? Mais uma vez, tú. He perdido mi DNI, Documento Nacional de Identidad. Y policía, de acuerdo. ¿Recuerda cuándo y dónde cree que pudo haberlo perdido? Tá bom? Então aqui, você, tá? Tu respondeu que he perdido mi DNI. Eu perdi meu DNI. Que DNI seria o Documento Nacional de Identidade. Por isso que é DNI. Beleza? Digamos que se você falar somente DNI, tá? Olha, nem todo mundo talvez entenda. Mas se você falar documento de identidade, você não precisa falar nacional, tá? Mas se você falar documento de identidade, é um jeito que todo mundo vai entender, tá? Pelo fato de que documento é um documento, e identidade é identidade. Então todo mundo vai entender.
Tem lugares que falam, por exemplo, certidão de identidade, certidão ou certificado, certificado ou certidão? Acho que é certificado. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, você fala RG, tá bom? Se você for estrangeiro, por exemplo, no meu caso, aqui no Brasil, quando as pessoas falam o RG, no meu caso, não é um RG. No meu caso, é um RNM. RNM quer dizer Registro Nacional Migratório, se não me engano. Então, se você estiver no estrangeiro, você falar documento de identidade, independentemente se for um documento nacional ou se for um documento migratório, é um jeito que todo mundo vai entender. Por isso que se fala documento de identidade. É um documento mais genérico, beleza? DNI é um documento específico, que seria um RG do Brasil, beleza? Então tá, aí continuando. De acordo. Recuerda quando e onde cree que pudo haberlo perdido, tá? De acordo, de acordo, tá? Recuerda, lembra quando e onde, né? Quando e onde. Repara que aqui a gente escreve com C de casa, tá? Não escreve com o Q de queijo. A gente escreve com C de casa, beleza? E donde, a gente fala donde, tá? Você fala onde acha ou acredita que pode ter perdido. Próximo, tú respondes. Pues creo que fue ayer por la tarde. Estuve haciendo unas compras en el centro comercial La Gran Plaza. No estoy seguro si se me cayó allí o quizás en el autobús de regreso a casa. Policía, ¿ha revisado bien sus pertenencias en casa, en los bolsillos de sus bolsos o ropas? Más una vez, tú respondes. Pues creo que fue ayer por la tarde. Estuve haciendo unas compras en el centro comercial La Gran Plaza. No estoy seguro si se me cayó allí o quizás en el autobús de regreso a casa. Policía, ¿ha revisado bien sus pertenencias en casa, en los bolsillos de sus bolsos o ropas? Tá bom? Então aqui você está falando pues seria pues, ou então, esse pues, creio que foi ayer por la tarde. Acredito que foi ontem pela tarde. Ou acho que foi ontem à tarde, tá? Estuve haciendo unas compras en el centro comercial La Gran Plaza. Estive fazendo algumas compras en el centro comercial, seria no shopping. Em espanhol é muito comum falar centro comercial, mas shopping também é um jeito que se entende bastante, tá? En el centro comercial ou shopping. La Gran Plaza. La Gran Plaza seria o nome do lugar, beleza? Do centro comercial ou do shopping. La Gran Plaza. Para nós de Latinoamérica, né, os primos de Latinoamérica, o Z, que a gente conhece como Z, tem o mesmo som do S, beleza? Por isso que eu falei plaza, plaza. Os primos lá da Espanha, para eles, o Z tem um som diferente, tá bom? O Z, para eles, é como se fosse um TH, e com a língua para fora, tá? Como quem quer fugir. Então eles falariam plaza. El centro comercial, la gran plaza, beleza? Fica até bonito. Então, continuando. No estoy seguro si se me cayó allí o quizás en el autobús de regreso a casa. Então, não estou seguro, não tenho certeza. Se se me caiu allí, se ele caiu lá, allí. Essa letra aqui, que são dois L's, a gente conhece como elle, beleza? O nome dessa letra é elle, tá? E allí quer dizer ali, tá? Allí. O som é como se fosse do Y, allí. Se bem que os primos da Argentina, eles falariam o som para eles, da mesma forma que o Z para os espanhóis, para os primos espanhóis é com TH, para os primos da Argentina, o elle e o Y, tá? Tem um som como de SH, tá bom? Então eles falariam, por exemplo, os da Argentina, axi, tá bom? Então, e que para você seria ali, tá? Não, então não tenho certeza se ele caiu lá, só que no caso, no português você não falaria caiu ali, tá? Você falaria caiu lá, pelo fato que você está bem longe, né? Caiu lá. Você fala caiu ali, sim, uma coisa caiu aqui na frente mesmo, né? Caiu ali, ó, tá ali. Mas aqui nesse caso, está bem longe, então você fala caiu lá. E no caso, a gente fala allí pelo fato que está se referindo no centro comercial. Se na frase, no contexto que você está explicando, você não tivesse falado do centro comercial, la Gran Plaza, nesse caso sim, você teria falado, não estou seguro se se me caiu allá, tá?
Aqui você fala, se me caiu allí, porque você está falando do centro comercial. Você está especificando que foi, tá bom? Então, continuando. Ou quizás, tá? Quizás, lembra que eu falei? Z, letra Z tem o mesmo som de S, então por isso eu falei quizás, en el autobús, no ônibus, de volta para casa. Para nós, S tem o mesmo som do S. O S para nós não muda. O som do S sempre será S. Então, por isso que eu falo casa, casa. A diferença do português é que você fala um casa, casa, tem um som um pouco diferente. Então, para nós, no espanhol, o S tem o mesmo som do S, beleza? Não muda. Aí o polícia responde: ¿Ha revisado bien sus pertenencias? En casa, en los bolsillos de sus bolsos o ropas, tá? Então aqui, você deu uma olhada, você ha revisado, você olhou bem seus pertences em casa, nos seus bolsos, tá? Bolsillo é bolso, tá? Pode ser um bolso de uma roupa, por isso que aqui fala bolsillo de sus bolsos ou roupa. Roupas, palavras em espanhol que comece com R, sempre vai ser forte e vibrante, tá bom? É por isso que eu falei roupa, roupas, beleza? Sempre forte e vibrante. Então, bolsillos de roupas pode ser um bolso da calça, pode ser um bolso de um casaco, tá? São bolsos. E, por isso que bolsillo, aqui ó, essa letra, que dois L's, hoje está aparecendo bastante ó, a letra E, bolsillo, bolsillo, tá? Seria os bolsos, tá? Bolso, de sus bolsos. E bolso pode ser, e bolso é uma coisa geral, porque pode ser um bolso feminino, um bolso, pode ser, por exemplo, uma mochila, tá? Pode especificar, sim, por exemplo, mochila seria mochila, bolso seria bolsa, tá? Bolso também pode ser um bolso, uma bolsa de academia, tá bom? Então, digamos que pode ser específico quanto genérico, tá bom? Próximo, aí tu respondes, sí, he buscado por todas partes y no aparece. Por eso he venido a denunciarlo. Al policía, muy bien. Es importante hacer la denuncia para evitar cualquier uso indebido de su documento. Necesitaré algunos datos suyos para registrarla. ¿Me puede decir su nombre completo, por favor? Más una vez. Tú. Sí, he buscado por todas partes y no aparece. Por eso he venido a denunciarlo. Policía. Muy bien. Es importante hacer la denuncia para evitar cualquier uso indebido de su documento. Necesitaré algunos datos suyos para registrarla. ¿Me puede decir su nombre completo, por favor? Então aqui você respondeu que sim, que você procurou por todas partes, é buscado por todas partes, né? Você procurou por todo lado, por todo canto. E não aparece, não aparece, tá? Você não achou. Por isso he venido a denunciá-lo. É por isso que eu vim para fazer a denúncia. Por isso que eu vim para dar ocorrência, tá bom? Para fazer a denúncia. Aí, policía. Muy bien. Es importante hacer la denuncia para evitar cualquier uso indebido de su documento, tá? Muito bem. É importante fazer essa denúncia para evitar qualquer uso indevido, tá? Inapropriado do seu documento. Necessitaré alguns dados suyos para registrar, tá? Eu vou necessitar, vou precisar de alguns dados, de alguns dos seus dados para fazer o cadastro, para registrar a ocorrência. Então, ¿me puede decir su nombre completo, por favor? Pode me dizer seu nome completo, por favor, por gentileza, tá bom? Então, próximo, tu respondes, claro, me llamo José Ricardo da Silva Araújo, tá bom? E a polícia, e sua fecha de nascimento, tá? Mais uma vez, tu, claro, me llamo José Ricardo da Silva Araújo. E a polícia, e sua fecha de nascimento, tá? Então aqui, você falou, ele perguntou do seu nome completo, e você fala, claro. Aí você fala, me llamo seria me chamo, ou meu nome também, você pode falar, meu nome é José Ricardo. Eu sei que aqui você falaria José Ricardo, mas esses nomes tem no espanhol. Então, pelo fato de ter, o hispânico não vai falar José Ricardo, mesmo você sendo estrangeiro, tá? Mesmo você sendo estrangeiro, pelo fato de ter esse nome, eles vão chamar você de José Ricardo, beleza? José Ricardo. Supostamente você já sabe disso, tá? Digamos que você está morando lá, então você sabe que eles nunca vão te chamar de
José Ricardo, porque se você falar José Ricardo, provavelmente o policial ou quem for vai escrever errado o seu nome. Então, pelo fato de você estar lá em algum país hispânico, você vai falar que seu nome é José Ricardo, beleza? José, porque J em espanhol se fala J e J tem um som de garganta. Então, como que J-O, a gente fala Jo, Jo. Então seria José. E Ricardo, que nem eu falei, toda palavra em espanhol, seja nome, seja qual for, que comece com R, vai ter um som forte e vibrante, beleza? Então por isso que fala Ricardo, José Ricardo. Seus sobrenomes, que sobrenome em espanhol se fala apellido. Apellido se escreve com ED. Você lembra o que é ED? Já falei várias vezes hoje. ED é aquela letra que tem dois L's. Apellido, tá? Não confunda com apelido, tá? Uma coisa é apellido e outra coisa é apelido. A única diferença na escrita entre essas duas palavras é que apelido tem só um L e apellido tem dois L's. E no espanhol só tem o uso da palavra apellido. Apelido não existe no espanhol. Não tem apelido, tá bom? Não existe. Então esquece. Não tem apelido. Apelido no português é como, por exemplo, imagina, se você se chama José, eles vão falar Zé. Seria seu apelido. Todo mundo te chama de Zé, tá bom? Então, para nós, esse apelido seria um apodo. A gente chama de apodo, beleza? Então, voltando aqui. Seu apelido, que seria seu sobrenome, tá? Apelido é sobrenome. Então, seu sobrenome, seu apelido, é da Silva Araújo. Da Silva, tanto da Silva quanto Araújo são sobrenomes estrangeiros, tá? Só que aqui tem uma diferença. O V no espanhol tem um som de B, tá? A gente já falou disso. O som do V tem o mesmo som do B. Só que a gente não está acostumado. Então, para nós sempre vai falar B, mesmo sendo um nome estrangeiro, a diferença do Araújo. Araújo se escreve com J. E em espanhol tem muitas palavras, principalmente nomes, que se escrevem com J e tem um som diferente. Por exemplo, Jonathan, Jimmy, Jessica, são nomes que se escrevem com J e pelo fato de ser nomes estrangeiros, a gente fala do jeito como se fala no estrangeiro. Araújo é um nome estrangeiro. Tem no espanhol, tá? Mas não é muito comum. Bom, pelo menos não que eu saiba. Talvez em outros lugares, em outras regiões, tem bastante, tá bom? Mas não é um sobrenome muito comum, digamos assim. Então, Araújo, pelo fato de ser um sobrenome português, ele se fala do jeito que se fala aqui no Brasil. Araújo. Pode ser que a pessoa fale Araújo, porque para nós, J, que nem José, tem o seu som de garganta. Araújo. Eu não estou dizendo que vai ser 100%, tá bom? Pode ser que fale Araújo ou Araújo. E aqui em Silva, sim, a chance de a pessoa falar Silva é 99%, beleza? Em qualquer, em via das dúvidas, você precisa confirmar o seu nome. Você precisa soletrar. E se você precisar soletrar, você vai falar que seu sobrenome da Silva é com B chica, tá? No espanhol a gente costuma falar B chica ou B corta. Houve um tempo que se falava V, se não me engano, mas acho que não usa mais. Então, B chica ou B corta. E em Araújo, você vai falar que seus nomes, seu sobrenome, no caso, seu apelido, se escreve com J, beleza? José e Ricardo se escreve igual, então não vai ter nenhum problema. Mas da Silva e Araújo, pelo fato do hispânico falar da Silva Araújo, você precisa soletrar o seu nome e explicar, especificar que seu nome é da Silva com B chica ou B corta e Araújo é com J, beleza? Aí o polícia. E sua fecha de nascimento e a data do seu nascimento, beleza? Então, próximo, tu respondes. Es el 27 de enero de 1984, ¿tá? Es el 27 de enero de 1984. Y el policía, el número de su DNI, ¿lo recuerda o lo tiene anotado en algún sitio? ¿Tá? Más una vez, tú respondes. Es el 27 de enero de 1984. El policía, el número de su DNI, ¿lo recuerda o lo tiene anotado en algum sítio? Tá? Então aqui eu coloquei em letras para você perceber que se escreve diferente, tá? Você fala 27, a gente fala 27. Lembra que eu falei que V tem o mesmo som do B?
Por isso que a gente fala B, tá? B27, 27. Os números do 21 até o 29 se escreve junto, tá bom? Por isso que aqui está 27, 27, tá? Que seria 27 para você. Para mim, para nós é 27. E os meses do ano, o mês de janeiro, a gente fala enero, beleza? Janeiro seria enero, tá bom? E o ano de 1984. Então, 1984. A partir do número 31 até o 99, se escreve separado. 84. Por exemplo, se fosse 31, 31, tá bom? 32. A diferença do 21 até o 29, que se escreve junto, a partir do 31 até o 99, se escreve separado, beleza? 84, tá? Que seria 84 para você, beleza? Então, beleza. Aí el policía fala, el número de su DNI lo recuerda o lo tiene anotado en algún sitio, o número do seu DNI, que seria o número da sua identidade, do documento da sua identidade. Lo recuerda? Você lembra o número? Ou você tem anotado em algum lugar, em algum sitio, tá bom? Aí tu responde, sí, el número es HB 632487. Y el policía responde, perfecto. ¿Tiene alguna otra identificación con usted ahora mismo? Pasaporte, licencia de conducir. Más una vez, tú respondes, sí, el número es HB 632487. El policía responde, perfecto. ¿Tiene alguna otra identificación con usted ahora mismo? Pasaporte, licencia de conducir. Tá bom? Então aqui, o policial tinha perguntado se você tinha seu número da sua identidade. Então você falou sim. O número é HB 632487, tá bom? Para nós, H, a gente fala H. E B é B, beleza? Então, HB 632487, beleza? E o policial fala, o polícia, perfeito, perfeito. ¿Tiene alguna otra identificación con usted ahora mismo? ¿Você tem alguma outra identificação com você agora mesmo? Passaporte, licença de conduzir, passaporte ou habilitação, licença de conduzir. Digamos que seria a mais genérica forma de falar da sua habilitação, beleza? Habilitação, as pessoas não vão entender se você fala habilitação. Passaporte, sim, tá? Passaporte é igual. Pelo menos é muito parecido. A gente fala um pouco diferente, né? Você fala passaporte, a gente fala passaporte, tá bom? E licença de conduzir é um permisso para dirigir, né? Se entende como um permisso para dirigir. Porque, por exemplo, licença, por exemplo, um médico, né? Por exemplo, quando termina a faculdade, tem uma licença, né? Você pode operar porque você tem uma licença. Então, a mesma coisa. Aqui, uma licença de conduzir é um documento que valida que você está apto para dirigir. Tá? Licença de conduzir. Beleza? O próximo, tu respondes. Sí, tengo mi licencia de conducir. El policía, muy bien. ¿Podría mostrármelo un momento, por favor? Más una vez, tú respondes. Sí, tengo mi licencia de conducir. Y el policía, muy bien. ¿Podría mostrármelo un momento, por favor? Tanto aqui, você falou que sim, que você tem a sua habilitação, tenho minha licença de conduzir. E o polícia, muito bem. ¿Podría mostrármelo un momento, por favor? ¿Você poderia me mostrar só um pouco, por favor? Só um minutinho. ¿Você poderia me mostrar, por favor? Aí, próximo. El policía. Gracias. Bien, vamos a detallar un poco más las circunstancias de la pérdida. ¿Notó algo sospechoso o cree que pudo haber sido un robo? Respondes. No, no creo que haya sido un robo. Simplemente creo que se me cayó o lo dejé en algún sitio sin darme cuenta. No noté nada extraño. Más una vez, policía, gracias. Bien, vamos a detallar un poco más las circunstancias de la pérdida. ¿Notó algo sospechoso o cree que pudo haber sido un robo? Tú respondes, no, no creo que haya sido un robo. Simplemente creo que se me cayó o lo dejé en algún sitio sin darme cuenta. No noté nada extraño, tá bom? Então aqui, policial, né? El policía fala gracias, que seria obrigado. E fala, bien,
Vamos a detallar un poco más las circunstancias de la perda. Então aqui ele fala, bem, vamos detalhar um pouco mais das circunstâncias da perda, beleza? Notou algo sospechoso ou crê que pode haver sido um roubo? Notou, percebeu alguma coisa suspeita? Ou acredita ou acha que pode ter sido um assalto? No espanhol, tem também a palavra assalto, tá? Que seria assalto. Só que tem uma diferença entre roubo e assalto. Para começar, roubo, tá? Palavra que começa com R, já falei, que você precisa falar forte e vibrante. Então, você fala roubo, roubo, beleza? E assalto, que seria assalto, a gente fala assalto. A diferença é que roubo é, por exemplo, você está com seu celular, falando no telefone, ou está na mão aí mandando mensagem, e pega passa o ladrão e pá, puxa seu celular e vai embora. Isso é um roubo, beleza? Assalto geralmente implica violência, tá bom? Pode estar armado, tá? Pode ter uma ameaça. Então, essa é a diferença entre roubo e assalto, tá bom? Aí você continua, você responde: não, no creo que haya sido un robo. Simplemente creo que se me cayó o lo dejé en algún sitio sin darme cuenta. Tá? Então você falou, não acho, não acredito que tenha sido um assalto. Simplesmente acho ou acredito que deixei ele cair ou deixei em algum lugar sem perceber, tá bom? Não notei nada, não percebi nada estranho, nada esquisito, nada diferente, beleza? Saiba que você sempre, quando estiver, seja onde você estiver, porque seja aqui no Brasil, seja em Latinoamérica, até mesmo na Europa, a gente achar que na Europa não vai acontecer nada disso, acontece, tá bom? Na Europa também acontece. Então, sempre tome cuidado com seus documentos, com seus pertences. Se você tem mochila, você coloque essas coisas na sua frente. Se o seu celular, sua carteira, tá? Guarde nos seus bolsos, esconda, tá? Porque às vezes você pode não perceber, mas o bandido vai dar um jeito de pegar, abrir a sua mochila, abrir a sua bolsa, tá? Ou mesmo puxar se você estiver no trem. A gente vê esses vídeos na internet, tá? Então sempre tome muito cuidado com seus pertences, não dê bobeira, não facilite para você, ao bandido pegar as suas coisas, tá? Então tome muito cuidado para que suas férias, a sua viagem, sua moradia seja confortável, seja segura, beleza? Sempre tome muito cuidado com essas coisas, tá bom? Então próximo, policía. Entendido. Muy bien. Con esto ya tengo la denuncia registrada. Aquí tiene una copia de la denuncia. Guárdela bien. La necesitará para solicitar un duplicado de su DNI y también por si alguien intentara usar su documento perdido. Bom, tú respondes, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que deba hacer? Más una vez, policía, entendido, muy bien. Con esto ya tengo la denuncia registrada. Aquí tiene una copia de la denuncia. Guárdela bien. La necesitará para solicitar un duplicado de su DNI y también por si alguien intentara usar su documento perdido. Y tú respondes, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que deba hacer? Tá? Então aqui o polícia diz, entendido, como você falou que não, você acredita que não foi um assalto, né? Então, beleza. Então, entendido. Muito bem. Com esto, já tenho a denúncia registrada. Com tudo isso, a sua ocorrência já está registrada. Tá tudo certo. Então, aqui tem uma cópia aqui tem uma cópia tá? da denúncia, da ocorrência, que tem uma cópia da ocorrência. Guárdela bien, igual. La necesitará para solicitar un duplicado de su DNI. Se va a precisar, o se va a necesitar para solicitar um duplicado do seu DNI para tirar outra identidade, tá bom? E também por se alguém intentar usar seu documento, tá? Se alguém achar e tentar usar seu documento, pode acontecer. Isso quer dizer que seu documento já vai estar inválido, beleza? Então você respondeu muitíssimas graças, muito obrigado. Esse muitíssimas faz com que a palavra seja muito mais enfática, tenha mais ênfase. Então, muitíssimas graças, muito além do obrigado, por assim dizer. Há algo mais que deba fazer? Tem mais alguma coisa que eu precise fazer? Próximo, policía. Con esta denuncia ya puede iniciar los trámites para obtener su nuevo DNI. Le recomiendo que lo haga lo antes posible.
Si por casualidad encontrara su documento, por favor, comuníquelo también en la comisaría. Y tú respondes, de acuerdo, así lo haré. Muchas gracias por su ayuda. Entonces, misma vez, el policía, con esta denuncia, ya puede iniciar los trámites para obtener el nuevo DNI. Le recomiendo que lo haga lo antes posible. Si por casualidad encontrara su documento, por favor, comuníquelo también en la comisaría. Y tú respondes, de acuerdo, así lo haré. Muchas gracias por su ayuda. Tá bom? Então aqui, o polícia, né, o policial, ele policía, fala que com essa ocorrência aqui, você pode iniciar os trâmites, né? Você pode dar entrada no trâmite para conseguir, para obter a sua nova identidade, beleza? Le recomendo que lo haga lo antes posible. Eu recomendo que você faça isso logo, tá bom? Se por casualidade, né? Se por casualidade, por acaso, se por acaso você achar o seu documento, por favor, comunique, tá? Aqui também, aqui na comissaria também, tá? Aqui na delegacia também, beleza? E você falou, de acordo, assim lo haré, tá? Tá bom? Assim eu farei. Muitas graças por sua ajuda. Muito obrigado pela sua ajuda, beleza? E aqui o polícia fala, de nada, que tenha um bom dia. E você igualmente, tá? Mais uma vez, polícia, de nada, que tenha um bom dia. E você e tu respondes igualmente, tá bom? Então aqui o polícia falou, de nada, não tem de quê, de nada, que tenha um bom dia, tenha um bom dia. E você fala igualmente, tá? Igualmente, tá bom? Dúvidas? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Se você tem alguma dúvida, uma sugestão, uma crítica, por favor, escreva nos comentários para a gente poder conversar e eu tentar te responder do melhor jeito possível, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Lembre que aqui neste canal tem muito conteúdo prático para te ajudar a falar espanhol sem medo e sem complicações. E se você precisar praticar com alguém, chama alguém. Chama seu esposo, sua esposa, seus filhos, algum amigo ou um primo. Chama alguém para praticar com você. A prática com alguém vai fazer com que você aprenda, na verdade, no caso, vocês dois aprendam bem mais rápido, acredite. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.